No início havia Al Christie, o primeiro diretor de filmes de Hollywood. Ele foi um dos pioneiros da criação da nova arte, transformando uma cidade adormecida na capital mundial do cinema. Algumas das câmeras no Museu da Sociedade Americana de Cineastas são do início da indústria cinematográfica. Aqui, os cineastas pagam seu tributo à tecnologia do cinema e à arte da filmagem. Em 1911, quando David Horsley e Al Christie inauguraram o primeiro estúdio de Hollywood, poucos consideravam o cinema uma arte. Para Hollywood e para o cinema, tudo começou aqui perto, na esquina das ruas Sunset e Gower, nos fundos da taverna Blando. Hollywood era uma cidade seca, sem futuro para as tavernas. Blando precisava de uma cura rápida para um livro de contas com números vermelhos e o cinema parecia ser a resposta. Mas estamos nos adiantando. Os filmes nem sempre vinham de Hollywood e como chegaram aqui e o porquê é uma das histórias mais fascinantes das crônicas de Hollywood. Para entender a popularidade inicial dos filmes, precisamos retornar à época anterior ao rádio e à televisão, quando a diversão era o piano ou a vitrola manual. $50 por semana era muito dinheiro. Uma secretária ganhava $8, o bastante para manter uma boa garota na linha. Por 5 ou 10 centes, os filmes ofereciam entretenimento e, para os trabalhadores urbanos, um escape para lugares exóticos e terras distantes. A indústria progredia rápido, indo dos estúdios sem teto até os escritórios com fachada, como a American Bioscope Company em Chicago, com estúdios pequenos, porém cobertos, até os prósperos estúdios, como a Vitagraph Studio no Brooklyn, em Nova York. E os trocados logo transformaram a novidade em um grande negócio. Controlado por William T. Rock e dois pequenos produtores do vaudeville, Albert E. Smith e Stuart Blackman, a Vitagraph foi a mais bem-sucedida indústria na sua época. Ela possuía astros populares, como John Bunning, o mais representativo símbolo da labuta e do esforço do dia a dia urbano, e sua parceira, Flora Finch, cuja personalidade na tela era semelhante ao sabor de um limão azedo. A Vitagraph também mostrou uma tendência para o espetacular, em filmes como Lady Godiva. Julia Swayne Gordon o estrelou como a lendária esposa de um nobre que concorda em andar nua pelas ruas para aliviar um concidadão dos pesados impostos que lhe foram cobrados. Com uma história clássica, uma peruca longa, um cobertor bem posicionado e um cavalo grande, Lady Godiva foi uma sensação, sem provocar os censores. Em Chicago, George Case Moore e Gilbert M. Anderson fundaram a S.A. Company. Na tela, Anderson foi um Bronco Billy, o protótipo de todos os futuros astros do gênero. Mas a joia da coroa da S.A. era Francis S. Bushman, ídolo de uma geração. Em uma velha casa de pedra, na Rua 14, em Nova York, a Biograph Company tornou-se motivo de conversa na indústria e o motivo foi D.W. Griffith. Ator e escritor de modesto talento, Griffith descobriu sua vocação em 1908, quando tornou-se diretor. Ele aproximou a câmera e forçou seus atores a abandonarem os gestos largos que utilizavam no teatro. Ele os ensinou a confiar na sutileza e na complexidade psicológica para criar personagens que mexessem com as emoções da plateia. Foi Griffith quem levou Mary Pickford e Lillian Gish para a tela, e entre seus atores estavam os melhores da era do Nickelodeon. Ele também trouxe um novo realismo aos filmes, tratando assuntos como o alcoolismo e as drogas. E em Musketeers of Big Alley, a guerra entre gangues.
Enquanto os filmes prosperavam, os centros de produção agrupavam-se no leste, Nova York, Filadélfia, Chicago, e a cidade que se transformava na capital do cinema, Fort Lee, Nova Jersey. Do outro lado do rio, oposto a Manhattan, Fort Lee tornou-se uma cidade de estúdios envidraçados, laboratórios de filmes e cenários ao ar livre. É possível que estejamos exaltando Fort Lee em vez de Hollywood por um só motivo. A película, naqueles anos, necessitava ser exposta a muita luz para que a imagem fosse registrada, e por isso as filmagens acompanhavam o sol. Os estúdios envidraçados do oeste eram insuportavelmente quentes durante o verão e igualmente frios no inverno. Ao ar livre, os invernos do leste assolavam a produção. Uma pequena nevasca dava autenticidade a uma cena de rua em Chicago e fazia com que as plateias ignorassem a falta de sutileza de Francis S. Bushman na procura pelo sequestrador. Mas as nuvens e o frio tornavam difícil os cineastas cumprirem seus já curtos prazos de lançamento. Desde 1906, já era comum que os estúdios reunissem grandes equipes com os primeiros sinais de inverno. Jacksonville, Flórida, Galveston, Texas e até Los Angeles, Califórnia. Todos se prontificavam para os cineastas do leste, oferecendo sol em abundância e uma mudança de cenário para os fãs do cinema. Nesta expansão sem limites do cinema, os capitães dessa nova indústria, Edison, a Biograph Company, a Vitagraph, a SA, Selig em Chicago e Lubin na Filadélfia, juntaram seus pedidos de patente para criar a Motion Picture Patents Company. A Patents Company lutava por melhores condições da indústria, o que para eles significava limitar o uso de câmeras cinematográficas apenas às empresas associadas. Eles licenciavam câmeras, projetores e filmes e ameaçavam com duras penalidades os exibidores que utilizassem produtos não licenciados. Mas entre todos os sorrisos e apertos de mão, faltavam alguns personagens importantes nesse cartel. Um deles era Adolph Zucker. Impressionado por alguns filmes estrangeiros que havia assistido, Zucker comprou os direitos americanos para a produção francesa de Queen Elizabeth, estrelando a divina Sarah Bernhardt. Incapacitado de levar seu filme para a tela, Zucker foi até Thomas Edison, de chapéu na mão. Valeu a tentativa e foi-lhe permitido lançar Queen Elizabeth. Mais tarde, ele afirmaria que a licença fora concedida porque Queen Elizabeth era uma produção cultural, que a Patents Company não podia ignorar. Mas, na verdade, Zucker pagou $10 mil por baixo do pano para que lhe fosse permitido lançar o seu filme. Mais homens ousados breve descobriram uma séria fenda na armadura da Patents Company. Tanto Edison havia subestimado sua invenção de 1893 que não havia requerido patentes estrangeiras para sua câmera cinematográfica. Breve, câmeras da Inglaterra, França e da Alemanha eram importadas por rebeldes como Carl Laemmle, que optou por brigar contra o monopólio dos filmes. Em 1909, Carl Laemmle formou a empresa cinematográfica Independent Moving Pictures, ou IMP, para produzir filmes por conta própria. A Patents Company enviou um esquadrão de capangas para atacar os estúdios IMP em Nova York. Durante a briga, equipamentos foram estraçalhados e um dos funcionários da IMP perdeu um olho. Revidando, Laemmle roubou Mary Pickford, da Biograph, e se estabeleceu em Cuba. A publicidade dizia que era por causa da paisagem, mas todos no ramo sabiam que era pela saúde e segurança dos atores e da equipe. Em Artful Kate, produzida em 1911, Mary seguiu seu amado soldado até Cuba e depois disfarçou-se de senhorita latina para testar a sua fidelidade. O cenário combinava com a história, mas estava claro que Cuba jamais substituiria Fort Lee, exceto em emergências. O diretor de Artful Kate era Thomas Ince. Quando Ince voltou a Nova York, um amigo emprestou-lhe um anel de diamantes e um casaco com gola de pele para impressionar Adam Castle e Charles Bowman, dois ex-jogadores que decidiram apostar nos filmes. Junto com Max Sennett, um refugiado da Biograph, eles formaram em Nova York a Motion Picture Corporation, com estúdios em Los Angeles e Santa Mônica, que eram mais conhecidos por Keystone and Bronco.
David Horsley, de Bayonne, Nova Jersey, que também foi excluído da Patents Company, havia fundado a Centaur Film Company, dos fundos de seu salão de bilhar, em 1907. Com seu sócio, Al Christie, Horsley e a Centaur produziam filmes com pouquíssimo dinheiro. Devido à sua experiência como administrador de um salão de bilhar, a Patents Company via Horsley como encrenca com E maiúsculo. Enfrentando os assassinos contratados e um bombardeio de processos, Christie e Horsley mudaram o nome da empresa para Nestor e foram para o oeste, em direção a Hollywood. Por que Hollywood? Não era para evitar a Patents Company, porque os produtores mais antigos tinham estúdios alugados em Los Angeles. Além disso, a Nestor Company não considerava Hollywood um lar permanente. Disseram ao repórter da Citizen News que planejavam ficar aqui apenas por 1 ano e meio, e não porque os custos de produção aqui fossem baratos. Em 1912, Frank Marion, presidente da Kalem Company, reclamou: Los Angeles não é mais a mesma para se fazerem filmes. Todos do ramo agora têm 1 ou 2 empresas lá, e os subúrbios da cidade agora estão mais cheios de cineastas do que os bosques de Nova Jersey. Os preços agora subiram, naturalmente. Os filmes feitos na Califórnia agora custam muito mais caros que antes. É mesmo Hollywood. Na sua juventude, Los Angeles era uma pequena metrópole agitada. O distrito financeiro da cidade já tinha congestionamentos semelhantes aos de hoje. Mas ainda era uma cidade em grande escala. Podia-se caminhar ou andar pelos maiores sistemas de transporte público do mundo. Mas perto da cidade havia amplos espaços abertos, terras baratas e praias próximas. Se você quisesse uma paisagem do Texas ou da Pensilvânia, havia campos de petróleo bombeando ouro líquido para dentro da economia local. Para filmar westerns, havia um deserto próximo e havia montanhas que podiam se fazer passar pelos Alpes, especialmente para as plateias que nunca tinham visto os Alpes. E no inverno, havia sol. Os estúdios ao ar livre proliferavam no sul da Califórnia como saloons nas novas cidades. Construídos com pinheiros, lonas e cordas, os estúdios de Los Angeles não tinham a aparência externa dos prósperos e bem fundados estúdios em Fort Lee. Mas, gradativamente, os estúdios se enraizaram. Carl Laemmle uniu forças com David Horsley e uma dúzia de outras empresas pequenas, e as marcas IMP e Nestor deram lugar à Universal Pictures. O estúdio de Mack Sennett cresceu de um pequeno escritório para um vasto império, e com a prosperidade, os efeitos especiais também cresceram. Muitos dos estúdios sequer ficavam em Hollywood, mas as plateias pouco se importavam com as fronteiras municipais entre as pequenas cidades do sul da Califórnia. E os departamentos de publicidade faziam horas extras para convencer o mundo que todos os filmes vinham de Hollywood. Thomas Ince construiu sua fábrica de filmes em Culver City e tinha o seu próprio corpo de bombeiros. Como em qualquer cidade pequena, os cidadãos de Inceville treinavam como bombeiros voluntários. Havia uma atmosfera de clube e a piscina nos estúdios Ince era muito útil após um dia quente diante das câmeras. Vista hoje, a Hollywood de antigamente parece um paraíso, e de muitas maneiras era mesmo. Mas nem tudo era diversão. Não havia sindicatos. Atores e técnicos trabalhavam 6 até 7 dias por semana e por 12 até 18 horas por dia. Os horários eram incertos e não havia estabilidade. Mas precisamos lembrar de onde esses primeiros cineastas vieram para entender o que Hollywood significava para eles. A maior parte dos cineastas veio do teatro, não do glamuroso mundo da Broadway, mas das companhias de teatro ambulantes. Eles trabalhavam à noite, moravam em hotéis baratos, e se a companhia falia no meio do caminho, ficavam à deriva, a quilômetros de casa e a quilômetros de outro trabalho.
Mas um ator resumiu os sentimentos do pessoal do teatro quando escreveu este verso em seu diário: a única e grande maldição na vida de um ator é a separação entre marido e mulher. Ela vai para o leste, ele para o oeste e eles moram tristemente, sem alegrias, sem prazeres, sem os confortos de casa. Assim, eles são separados ano após ano, até quase o fim de suas vidas. Depois, em uns poucos anos como marido e mulher, olhando para trás, vem uma vida desperdiçada. O que realmente fez Hollywood foi uma ansiedade por um sentido de lugar. O ramo cinematográfico era duro, exigente e incerto. Mas para muitos atores, diretores e trabalhadores braçais, a ideia de poder criar raízes em um só lugar e atravessar a cidade de um estúdio para outro, depois de viajar anos de um teatro a outro, fez com que Hollywood parecesse um paraíso. Hollywood oferecia um lar, uma comunidade na qual as pessoas do teatro poderiam encontrar uma vida que frequentemente tinham representado no palco, que geralmente não era real. Astros como Lloyd Hughes estavam empolgados com seu novo lar. Até mesmo o produtor Thomas Ince brincava em seu jardim diante das câmeras, e o popular Douglas MacLean estava encantado em mostrar sua nova prosperidade e mostrar para as plateias que ele ir para o estúdio era muito semelhante a qualquer cidadão comum indo para o escritório. Breve, os cineastas descobriram que, se precisassem, podiam fabricar a sua própria neve. Roma pode não ter sido construída em um dia, mas de repente em toda Hollywood, grandes cidades, lugares distantes e até civilizações desaparecidas cresciam como cogumelos. Uma aldeia chinesa, florestas tropicais, Paris durante o reinado de Luís XI e os antigos salões da Babilônia. Novamente, foi D.W. Griffith quem abria o caminho. Em 8 anos, ele transformou o cinema, de pequena novidade a evento teatral, e no espetáculo Intolerance, de 1916, as plateias, estupefatas, perceberam que o cinema entrara em uma nova era. Quilômetros e quilômetros de filmes saíam dos estúdios de Hollywood. Os filmes tornaram-se a nova diversão das 1001 Noites, e, como sugeriu o historiador Tommy Ramsey, não por apenas 1001 Noites, mas por 1.000.001 noites. Mas os filmes ainda eram uma arte perecível. Os sarrafos e o gesso da antiga Babilônia caíram nas mãos dos beneficiadores de terras. Enquanto a indústria amadurecia e Hollywood prosperava, as relíquias dos sucessos do ano anterior, uma vez rotulados de os maiores filmes já produzidos, logo eram esquecidos, e até mesmo o mais ávido arqueólogo descobriria que desapareceram sem deixar traços. Os estúdios antigos, antes grandes centros de atividade, logo foram abandonados.
Mas os cenários, os telões de fundo e até os prédios dos estúdios existiam apenas para tornar possível a produção de rolos e mais rolos de sonhos em celuloide. Triste, entretanto, é que muitos desses filmes foram perdidos por negligência, destruição proposital e pela devastação da decomposição química. Estima-se que 80 a 90% de todos os filmes produzidos antes de 1930 se foram para sempre. Os fundadores de Hollywood achavam que estavam criando uma grande e duradoura arte, mas o desenvolvimento da tecnologia do som, cor, das telas amplas e da televisão fez com que muitos dos pioneiros sentissem que o trabalho de suas vidas de pouco valia. Hoje, enquanto a origem dos filmes passa pela memória humana, a perda cultural e histórica desses filmes só está sendo sentida agora. Em todo o mundo, muitos trabalham para salvar o que restou para os nossos filhos e para honrar a memória dos homens e mulheres que criaram o cinema.